Como nós atualizamos o ranking dos deuses adicionando Bel, eu acredito que tá mais do que na hora da gente fazer a mesma coisa com a lista dos humanos mais fortes de Shumatsu no Valkyrie, agora com o Nikola Tesla e seu inesperado ranking entre os humanos que me surpreendeu completamente. Mas antes de começar, gostaria de relembrar para todos vocês o jeito que nós consideramos a lista para classificar os mais fortes: a força, velocidade, resistência, versatilidade, poderes e habilidades de cada um do personagem, incluindo a sua Volund, porque é graças a ela que eles conseguem batalhar no Ragnarok e despertar o seu maior potencial. E isso meio que torna a Volund um artifício necessário a ser considerado. E não se esqueçam que esse vídeo todo aqui é a minha opinião e eu adoraria ouvir de vocês no final dele, lá embaixo nos comentários. Mas sem mais delongas, vamos iniciar com o sétimo lugar, do Jack o Estripador, o mal da humanidade, que eu tenho diversos motivos para acreditar que ele é sim o humano mais fraco de todos até o momento, incluindo pelo fato que o personagem foi o que mais recebeu vantagens no meio da sua rodada do Ragnarok, por causa que a sua Volund transforma qualquer coisa numa arma divina, uma bolsa infinita que cria infinitas armas para ele usar em combate, contanto que não ultrapasse o tamanho dela, e por fim, uma arena completa para ele usar ao seu favor e transformar em armas, simplesmente porque o Hércules foi burro o suficiente para ter aceitado isso na quarta rodada. E eu arriscaria dizer com toda certeza que sem esses artifícios e somente a Volund do Jack na rodada, ele teria perdido facilmente para o Deus, porque seria uma arena aberta, sem muita coisa para ele poder usar como uma Volund ou uma arma divina nova. Mas sem esquecer também dos atributos físicos do humano. A força do Jack pode ser considerada mediana para alta quando nós comparamos com o nível do Shumatsu, sem considerar que ele arremessou o Big Bang, porque eu não seria burro o suficiente para aplicar a física em um anime, senão muitos aí estariam lascados no conteúdo. E sobre a velocidade do Jack, eu até diria que ela é bem elevada quando se considera a sua agilidade, arremessando as facas para todo lado e fugindo no meio de Londres, enquanto ao mesmo tempo ele armava as armadilhas por toda parte, porque pelo menos eu não acho que ele fazia isso antes da rodada, além de que não mostrou isso. O homem também é bem resistente por ter aguentado uma parte dos ataques do Deus, que na minha opinião são mais fracos, e que também aquela ferida no seu estômago durante mais ou menos metade da batalha, só que não é uma resistência assim tão exagerada. Mas a sua maior vantagem é a sua inteligência, que ultrapassou os limites que nós esperávamos. Uma pena que isso não considera aqui na lista, mas de resto, ele ainda é o humano mais fraco e que teve mais vantagens. Em sexto lugar na nossa lista, Raiden Tamemo, um incomparável Rikishi, ou lutador de sumô. E antes que vocês digam, não, o Raiden não tá aqui embaixo por ele ser fraco, mas sim por haver outros humanos que são mais fortes que ele e acredito que venceriam numa batalha. Mas o principal ponto forte do Raiden é a sua força natural física que nasceu com ele e que ficou só ainda mais forte quando ele fez a Volund com a Trude, que permitiu ao humano ter total controle sobre todos os músculos que estavam no seu corpo, levando em conta que até mesmo quando ele era vivo, proibiram ele de usar certos golpes no sumô para que ele não exagere em cada batalha na arena, e segurou a sua vida toda no Ragnarok, mas continuou o mais forte, conseguindo sem nenhum problema arrancar e esmagar os braços do Shiva, e aquele golpe inclusive foi dito que poderia ter arrancado a cabeça do deus e terminado toda a luta se não tivesse sacrificado os seus braços.
sendo capaz também de usar seus músculos para aumentar o lugar que for necessário, como por exemplo os braços ou pernas, dependendo do momento ou movimento que ele quer fazer, mostrando também uma forte resistência para todos os ataques explosivos do Shiva, que acertavam ele toda hora e de todas as direções diferentes possíveis. E esses golpes pioraram mais ainda no momento em que ele começou a fazer aquela dança imprevisível, que não é pouca coisa para se aguentar, já que falou que aqueles socos tinham força de canhão e que aos poucos ia queimando o corpo do Raiden no combate. A única desvantagem desse lutador de sumô é a falta de velocidade que ele tem, já que ele só foi capaz de acompanhar a velocidade do Shiva um pouco no início da rodada, com golpes surpresas, etc. E no final, quando as coisas estavam mais complicadas para o Shiva e ele só tinha um braço para continuar a batalha. Mas tirando isso, Raiden é forte, resistente e tem uma enorme variedade de golpes para serem usados em combate, que são derivados do seu tão amado sumô. E em quinto lugar, Lubu Rosen, o humano mais forte de todos, quando se fala em questão de força bruta, e que desde a sua infância ele já era mais forte que muitos guerreiros, se tornando incomparável abaixo dos céus, e somente poderia ir contra um deus para usar todo o seu potencial, conseguindo revelar sua força e resistência ao mesmo tempo, enquanto ele aguenta o martelo de Thor com a sua alabarda acima da cabeça e desferiu um golpe no deus mais forte bruto também, e que todos os golpes direcionados até ele ali foram evitados ou até mesmo aguentados. Com suas pernas esmagadas e quebradas, ele continua a batalha sem reclamar nenhum pouquinho. Esse é um dos maiores atos de resistência que eu já vi em todo o Shumatsu. E também ele usa a Devoradora de Céus, que dividiu todo o céu ao meio enquanto ele estava ainda treinando esse golpe. Imaginem só a força que a Devoradora de Céus deve ter tido na hora que foi de verdade numa batalha. Além de que ele derrotava vários inimigos com somente um golpe, coisa que ele poderia fazer facilmente nos humanos que estão abaixo dele. Mas Lubu, infelizmente, tem zero variedade de golpes e zero de velocidade, ficando ali mais ou menos na média entre outros humanos que tá ali. E agora o assunto é um pouquinho diferente, por causa que ele desviou também do Geirod do Thor, mas eu também acho que isso seria algo fácil para os outros personagens fazerem. Principalmente o quarto lugar, Sasaki Kojiro, aquele humano que superou Poseidon em todos os quesitos. E o Sasaki também é o humano mais rápido de todos, ficando somente abaixo do Adão. E é um dos que tem mais atributos físicos positivos para a gente mencionar aqui no seu ranking. Começando pela sua força, que continua evoluindo com o tempo até depois de morto, por tanto tempo que ele continuou treinando, ficando mais forte fisicamente, mais ágil e aprendendo cada vez mais conforme continua o seu treinamento para vencer pessoas mais fortes que ele já batalhou e perdeu em vida, conseguindo cortar uma andorinha no céu em movimento com a sua katana. Mas além disso, sua velocidade em batalha atualmente supera a de Poseidon em todos os quesitos possíveis, que ele foi capaz de desviar perfeitamente cada um dos ataques que viessem dos Zeus dos mares. E até mesmo quando Poseidon conseguiu superar a previsão dele, ficando mais rápido, Sasaki também se adaptou e ficou mais rápido ainda, para desviar e contra-atacar com perfeição, complementando com a maior habilidade possível que ele possui e que evolui constantemente com a batalha, a de analisar e prever movimentos do seu oponente, coisa que mais ninguém no Ragnarok até agora foi capaz de fazer, chegando até num ponto
que ele podia usar todas as outras técnicas e habilidades dos inimigos que ele já lutou contra, chegando num ponto que ele podia usar todas as outras técnicas e habilidades de pessoas que ele já lutou contra em toda a sua vida, que para mim já conta um ponto a mais, tanto em habilidade e versatilidade nos seus golpes. E imaginem só o quão legal seria se o Sasaki também pudesse usar as habilidades de Poseidon depois da sua vitória, já que ele analisou o deus por completo. Além de que ele também analisou toda a criação, compreendendo tudo que já foi feito e que estava acontecendo com o movimento de cada uma das coisas, técnica usada para matar o Poseidon. E isso não é pouca coisa, eu devo dizer com certeza para vocês. Mas entrando no nosso top 3, em terceiro lugar, Qin Shi Huang, o imperador da China, que é um dos lutadores mais complexos dessa lista. Então vamos começar pelo melhor delas, que é suas habilidades, possuindo 5 diferentes formas de Qiu, o deus demônio que ele derrotou sozinho enquanto aprendia essas mesmas habilidades. 5 diferentes que podem em certo momento serem combinadas para ficar mais poderosas. E algumas dessas formas são a Mão Celestial da Defesa, que é a sua melhor proteção contra ataques, já que a sua Volund já é propriamente dita um escudo, uma defesa para ele, e que também tem a Espada Final, que troca toda a sua defesa por um ataque ainda mais poderoso, aquela mesma que ele usou contra o Hades lá no final. Mas a extensão de suas habilidades não param por aí. As outras formas de Qiu são como golpes de artes marciais que ele conhece, e tendo seus olhos especiais para ver os pontos de Qi do seu oponente, ele usa uma bola de ar para enfraquecer o corpo dele no máximo possível que ele for capaz. E com tudo isso, ainda completa perfeitamente por cima com a resistência do Qin Shi Huang, que é absurda quando nós vemos no conceito em geral. Mesmo o corpo do Qin não aguentando de pé certos golpes muito pesados do Hades, que é muito poderoso, ele permaneceu toda a batalha, levando todo o dano em dobro por conta da sinestesia do espelho toque, que replica cada ferida que ele vê em alguém em si mesmo. Isso inclui também os golpes que ele faz no Hades. E ainda venceu sem um dos seus braços que foi arrancado. E para finalizar, o imperador da China, ele não tem tanta velocidade assim, mas consegue ficar acima do Hades, que é outro personagem que não tem tantos feitos de força como a gente queria que tivesse. Mas eu acho que isso aqui é mais do que suficiente para deixar o imperador da China em terceiro lugar. Mas agora, quem vocês mais estavam esperando? O segundo lugar, Nikola Tesla, e mais recente lutador da 8ª rodada do Ragnarok. O gênio que continuou evoluindo conforme o tempo passava com todas as suas invenções, construindo elas e evoluindo elas enquanto ficava no Valhalla, criando muitas invenções que estavam acima do seu tempo, como por exemplo o teletransporte, a gravidade zero e a variedade de coisas que ele faz com suas bobinas de Tesla, onde a maioria delas é usada na batalha contra o Behl. Mas a Volund é o que desperta o seu maior potencial, porque como eu mencionei para vocês no início do vídeo, estamos também considerando as Volundes que traz o maior poder dos humanos para fora, que já mostra essa enorme força usando o punho pulso de plasma, que enquanto ele usa seus golpes super poderosos, espalha as partículas de Tesla pelo ar, que causa dano no meio de toda a arena caso seus punhos só passem perto por ela. E com todas as partículas carregadas, ele pode fazer uma coisa muito boa, a Zona Gemátria, prisão dos deuses, que parece até ser feita completamente de energia e também da eletricidade, que deixa o deus preso lá dentro
e o humano ainda mais rápido por conta da gravidade zero que é aplicada ali junto com o Tesla Steps, coisa que fez o Bill ficar ainda mais confuso e que não conseguia aguentar muito bem todas as reações, mas continuava acompanhando ele de tempos em tempos. Mas sua verdadeira arma são as bobinas de Tesla, que quando sacrifica uma delas, possibilita o humano alcançar o teletransporte para algum lugar na arena que esteja dentro da zona gemátria, já que, segundo ele, isso seria muito perigoso de fazer lá fora. E além de sua força, velocidade, ele tem uma incrível resistência, aguentando diferentes golpes do Bill enquanto permanecia feliz e curioso. Além de que, ele levou o golpe que é considerado um tabu no submundo e usou sua inteligência para ir contra aquilo ali, aguentando somente uma parte do dano, que é maior do que vários humanos que nós vimos na lista até hoje. E vendo aqui como alguns personagens dessa lista têm uma inteligência acima do comum, deixe nos comentários se vocês querem que eu um dia faça um ranking dos personagens mais inteligentes do Schumacher no Valkyrie. Mas agora, o lugar tão esperado, o primeiro lugar de todos com o Pai Adão, que tem de tudo que é necessário para ser o ser humano mais forte de todos. Começando com sua principal habilidade, os olhos que fazem a cópia divina, que se trata de copiar qualquer técnica dos deuses que ele vê pessoalmente, que em si já é muito poderosa, se assemelhando com um Sharingan. E eu acredito que seria mais forte ainda se pudesse armazenar todas as técnicas que ele já viu em sua vida e usar logo depois. Mas lembrando uma coisa que eu já vi muitos de vocês falarem nos comentários: não, os olhos do Adão não podem copiar habilidades físicas, como atributos de força, velocidade, resistência, etc. Tudo que o Adão usou na batalha é 100% dele, incluindo também cada soco e cada chute que ele dava nos Zeus. Porque vocês pensam comigo, não adianta eu saber a técnica que o Zeus usa e como que ele faz tudo isso se eu não tiver a força para usar contra ele mesmo e contra-atacar de uma só vez. Por causa que, além de tudo isso, ele causa um enorme estrago com seu punho, revelando também que no começo da batalha ele nem estava usando os olhos ainda e estava desviando de cada um dos golpes dos Zeus, que eram muito mais rápidos do que vários milissegundos. O que torna o Adão até o momento o segundo personagem mais rápido de todo o Shumatsu atrás dos Zeus, sendo acertado somente no momento em que ele ficou cego. E eu acho que o ponto mais forte do Adão aqui, sem ser sua velocidade e força, é a resistência, que aguentou todos os golpes dos Zeus, que estavam ditos serem um hit kill à direita dos deuses, e que ainda teve mais resistência do que o próprio Zeus, que admitiu isso no fim da rodada, quando ele morreu ainda de pé, golpeando e aguentando cada golpe dos Zeus. A única desvantagem que o Adão tem em batalha são os seus olhos, que não aguentam muito bem quando estão super aquecidos, ditando desviar e copiar várias e várias vezes. Não foi só o sangue dos Zeus que fez ele colapsar, mas sim porque ele estava no seu limite e alguns segundos depois, sem aquela gota, ele já teria morrido. E para finalizar tudo aqui, só uma pequena menção honrosa ao Nostradamus, que foi um dos poucos personagens que a gente tem uma mínima noção de onde ele poderia ficar, por ele ter destruído a Bifrost, que é um objeto inanimado, mas que já mostra um pouquinho do seu potencial, além da frase dele ser a carta coringa da humanidade, esperando o momento certo para lutar no Ragnarok contra o oponente certo, que até hoje eu tô apostando que seja o Odin com todas as minhas fichas. Mas assim como eu disse no início, vou estar esperando o comentário de vocês, a sua lista, para que eu possa ver o quão incrível ela é, porque vocês já são incríveis. Mais um momento reservado para todo o vídeo aos nossos amados membros: Cauã Love Croco, Otávio Araújo, Ellie,
Hugo, Kira, Outron, Canibal Vegano Trupe, Brawl Wars, Cherryland Zero, Spiritione, Kolga Uric, Luan Santos, Breno KZ7, Dark 1227 Master, Cypher e KRZ Hayato. Vocês não têm ideia do quanto eu sou grata a vocês todos os dias por fazerem parte da nossa família no Eterno Mangá e espero que mais pessoas sigam o exemplo de vocês e virem membros permanentes daqui.